se voltou para vocês. Bom, então, né, associado aí às competências, né, então nós teremos que dar no primeiro momento, nós vamos dar uma repassada rápida aí em alguns conceitos em relação a essa parte da anatomia, principalmente a parte óssea, né, para a gente entender e relembrar alguma coisa em relação à parte articular, associando a movimento. Aí nós vamos falar da biomecânica, tá, dessas estruturas, iniciando pelo complexo articular do ombro, tá? Falar os ossos que compõem essa estrutura, os movimentos, os eixos que ela trabalha, tá? O plano que ela trabalha, para que possamos entender a parte associada à osteocinemática e a parte de artrocinemática, que é de suma importância para a gente iniciar uma mobilização articular, acompanhar o movimento fisiológico, associar e fazer uma comparação de alteração em relação à angulação, da amplitude de movimento da articulação A, B ou C. Tá? E qualquer momento que eu forem comentando aqui alguma coisa, vocês tiverem alguma dúvida, não se acanhem, fiquem à vontade, pode perguntar. Se tiver dúvida, pergunta, que eu repito, não tem problema nenhum. O importante é que vocês relembrem isso para a gente poder dar continuidade e entrar no conteúdo que o semestre agora nos proporciona. Tá? Então, como eu havia dito, nós vamos iniciar falando no primeiro momento sobre o ombro, né? Complexo articular do ombro. A literatura nos orienta dessa forma. Toda vez que nós falamos assim, complexo articular da região A, da região B, da região C, nós temos que entender, no primeiro momento, as estruturas que vão formar aquela articulação, tá? Para você fazer uma associação em relação a quantos movimentos aquela articulação permite ser executado, tá? Quais seriam os eixos de movimento que vão permitir essa mobilização, tá? Para que nós possamos fazer uma identificação avaliando a complexidade daquela estrutura, tá? E podermos fazer o quê? Vamos dizer assim, diagnosticar ou identificar alguma alteração patológica ou fisiológica em relação àquela estrutura para que possamos melhorar aquela função ou até mesmo manter aquela função associando alguma atividade que a pessoa execute. Vamos dizer assim, uma pessoa que exerce atividade associado a movimento repetitivo do ombro. Então, fisiologicamente, vai haver um desgaste em relação àquela estrutura, um estresse muscular, tá? Que pode fazer com que aquela estrutura venha a sofrer alguma lesão por excesso de uso, tá? Porque fisiologicamente, todas as nossas regiões, após uma atividade, necessita de um tempo de descanso, que é fisiológico, para que ela se recupere. Porque toda vez que você executa uma atividade física, por exemplo, independente de você estar sentindo ou não, você vai causar lesões naquela região, porque o músculo, né, as fibras musculares sofrem esse tipo de alteração. Tá? Então, a gente tem que conhecer para a gente poder fazer uma avaliação exercendo, ou seja, explorando toda aquela mobilidade para ver se em algum momento vai haver alguma alteração, alguma limitação, se a pessoa vai apresentar algum quadro álgico, a intensidade dessa dor, e assim sucessivamente. Tá? Então, iniciando aí, ó, o ombro é a região de união entre o membro superior, tronco e região cervical. O que quer dizer isso? Porque o ombro nada mais associando ali a sua formação, que é a escápula e a clavícula, tá? Ele vai formar a raiz do membro superior, tá? A raiz do membro superior aqui, segundo a nossa literatura também, é chamada de cíngulo. É o cíngulo do membro superior. Tá? São as estruturas que vão se prender ao eixo. Nós já aprendemos o que seria isso. Esse eixo. Nós temos dois tipos de esqueleto. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Quando nós nos referimos à parte do eixo,
Nós estamos nos referindo ao esqueleto axial. E todas as estruturas que vai formar o esqueleto apendicular, eu costumo sempre fazer uma associação para facilitar o nosso entendimento, falando de pêndulos, né? Eles são aquelas estruturas que estão presas, estão pendentes, tá? Tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? E essas estruturas vão se prender a esse eixo através de uma raiz. E a raiz do membro superior nada mais é do que nada mais, nada menos do que a escápula e a clavícula. Tranquilo? As estruturas ósseas do ombro consistem em clavícula e escápula, que formam o símbolo do membro superior, e a parte proximal do membro. Outro detalhe importante, que vocês já aprenderam também lá atrás, é em relação a essa nomenclatura, tá? Parte proximal, parte distal, tá? Porque geralmente quando você fala numa parte proximal de alguma estrutura, ela vai ser considerada como raiz daquela outra estrutura subsequente. E sempre trabalhando nesse sentido, para você poder, vamos dizer assim, ter uma condição melhor de saber trabalhar. Como, por exemplo, um exemplo legal, que eu costumo sempre dizer. O indivíduo que apresenta uma alteração no cotovelo, tá? Ele vai apresentar uma imobilidade, tá, articular, ele vai limitar o movimento, vai ter movimentos limitados por conta o principal fator que vai causar alteração. Seria o quê? Dor. 90% ou até mais das limitações funcionais é por conta de quadro álgico, por conta de dor, tá? Então, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa está passando por um processo doloroso, ele limita o movimento, ele começa a restringir, ele começa a se proteger, tá? E você tem que conhecer, tá? A origem daquele músculo que vai movimentar aquela articulação. Tá? Porque, na realidade, as pessoas falam assim, a pessoa está com problema no cotovelo, está com o braço em semiflexão, eu tenho que estender aquele braço. Aí você vai fazer uma lesão, você pode fazer um estiramento muscular, rompendo algumas fibras musculares, pode fazer uma fratura, fazer uma avulsão, tá? Uma fratura por avulsão, um arrancamento de uma estrutura de fixação de músculo. Então, você tem que ter muito cuidado. Então, como é que você faz isso? A literatura nos orienta que você tem que trabalhar as articulações superiores e as articulações inferiores antes de chegar naquela estrutura, principalmente as articulações anteriores, tá? E é só para você ter essa ideia. Então, o fator principal disso, tá? O ponto principal, vamos dizer assim, é você conhecer a origem do músculo, a ação daquele músculo e a sua inserção, para você poder trabalhar com segurança a mobilização para reativar a atividade daquela região. Tá? Uma coisa que eu costumo sempre dizer, não sei se falaram isso, quando eu falo de articulação, origem muscular principalmente, quando eu falo de miologia, eu falo o seguinte: todo músculo que cruza uma articulação, ele vai ter ação sobre ela, por menor que possa ser essa atividade associada ao movimento. Por que eu costumo dizer isso? Porque é em cima disso que a gente trabalha, vamos dizer assim. Por exemplo, a pessoa perde a mobilidade em relação ao bíceps, ao braquial, vamos dizer assim, o braquial, que é um dos principais, né, músculo flexor do cotovelo. Mas você tem o bíceps, que eles podem dar o suporte inicial ou necessário para você não perder a mobilidade articular do cotovelo. Então, você trabalha ele com mais intensidade. Tá? É só para a gente ter uma visão do que é. Não é você identificar, decorei isso aqui. Não é decorar, é você aplicar o seu conhecimento em cima daquilo que você aprendeu, tá? Para você alcançar o seu objetivo lá na frente, que é melhorar a função daquela pessoa ou daquele paciente, beleza? Qualquer dúvida é só perguntar, que a gente repete, não tem problema nenhum, beleza? E aí você tem esses pequenos ossinhos que eu falei, né? Aí nós temos a clavícula, que é uma das estruturas que formam o símbolo do nosso membro superior. Lembrando que nós temos que rever isso aí, vocês têm que rever isso aí, o material que vocês já têm, que vocês tiveram aula disso, saber as estruturas ósseas, tá? As espículas ósseas, as eminências ósseas, conhecer, porque tudo área de fixação muscular e também
que associa, tá, a formação de articulação, como, por exemplo, aqui nós temos aqui o acrômio, vai formar uma articulação acrômio-clavicular, tá? A extremidade acromial, perdão, vai formar a articulação acromioclavicular, a extremidade external vai formar a articulação externo-clavicular, tá? Nós temos aqui o tubérculo comoide, tá? A impressão do ligamento postclavicular, toda a linha trapezóide, tudo isso nós temos que identificar por conta das estruturas que vão se prender naquela região ali, tá? E você conseguir trabalhar em cima de melhora de função do seu paciente. Aí a escápula, tá? 3 vistas aí, né? Uma vista posterior, uma vista lateral e uma vista anterior, tá? Essa imagem é legal para você identificar as fossas, né? Que é a principal função dessas cavidadezinhas aqui, dessas fossas em relação à escápula, porque cada região dessa aqui, ó, fossa supraespinhal, fossa infraespinhal, fossa subescapular, todas essas fossas vão receber, tá, um músculo, tá, só que são 3, que vão dar estabilidade a essa articulação, formando a articulação glenomeral e estabilizando a articulação, essa articulação glenomeral, que é uma das articulações mais complexas que nós temos, associando ela e a articulação do quadril, tá? Então, é de suma importância identificar essa estrutura, que mais na frente nós vamos falar assim, o manguito rotador é composto pelo músculo supraespinhal, o músculo infraespinhal, o músculo subescapular e o músculo redondo menor, que tem como função estabilizar a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Então, isso é de suma importância, a gente saber isso, tá? A gente começar daí o nosso pontapé inicial, tá? Tem como identificar aqui, onde eu estou passando agora o mousezinho, a cavidade glenoide, né, que segundo a literatura é conhecida como uma fossa rasa, tá? Que articula com a cabeça do rádio, formando a articulação gleno, que é a cavidade glenoide humeral. Tranquilo? Uma coisa que também é importante, tudo é importante, né? Eu só estou batendo assim, só dando uma revisada. É prestar bem atenção nas estruturas que vão formar a articulação. Deixa eu pegar uma outra imagem, deixa eu ver se eu consigo fazer uma jogada aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui é a vista posterior. Aqui uma vista posterior. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Só fazer uma dinâmica rápida aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer esse ossinho para cá. Ter uma noção. Deixa eu fazer uma dinâmica legal aqui. Tentar fazer diminuir um pouquinho mesmo. Já deu mais ou menos para entender o que eu quis fazer, né? Tá? Só para você ter uma ideia, tá? Da formação dessa articulação. Ficou legal. Ficou meio improvisado aqui, mas dá para a gente ter uma noção do que a gente quer, tá? Só para você entender, quando eu falo dessa estrutura associada ao manguito, vou fazer mais uma paradinha aqui, tá? Nós temos aqui o tubérculo, tá? Só para você ter uma ideia. Vou tentar aqui, porque quando tá vendo essa linha, essa tarjazinha que eu coloquei aí, significa que é um músculo, né? Que vai estabilizar está estabilizando essa articulação. Então, se você pegar aqui, toda essa região aqui, tá? Nós vamos ter um músculo aqui, tá? Só para a gente entender. Seria o quê? Abaixo da espinha, o infraespinhal, né? Esse infraespinhal
vai se prender aqui na parte do tubérculo, tá? E vai estabilizar, tá? A cabeça do úmero na cavidade glenoide, tá? É uma das funções, é a principal função desse grupamento, ou seja, desses 4 principais músculos, chamado de manguito rotador, tá? Então, vocês guardem isso, que o manguito rotador é um grupamento muscular, né, formado por esses 4 músculos: supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular, que tem a função de estabilizar a cabeça do úmero na cavidade glenoide, tá? Então, peço vocês, né, quem tem um atrasinho, comece lá a fazer uma revisão, tá, em relação a essas estruturas, que vai ser de suma importância para vocês poderem fazer essa associação em relação à estrutura, origem da estrutura, ação daquela estrutura em relação àquela articulação, tá? Qualquer coisa, se não tiverem alguma dúvida, é só perguntar, que eu procuro tirar da melhor forma possível. Bom, principais músculos que movimentam a articulação do ombro, tá? Então, quando nós falamos aqui nessa região, nós temos o músculo deltoide, né? Todo mundo já estudou isso, sabe o que é o deltoide, que ele tem três porções, né? Ou pode chamar suas fibras, ou porções, anterior, média e posterior. E pela localização dos músculos, você associa o movimento, tá? Por exemplo, a fibra anterior, ela vai empurrar o braço para frente, fazer flexão. A fibra lateral, ela vai puxar o braço para fora, fazendo a abdução. E as fibras posteriores vai forçar ele para a parte posterior, fazendo uma extensão, tá? Isso significa que essa articulação, né, ela trabalha em 3 eixos de movimento. Os 3 eixos de movimento são aplicados, fazendo com que tenha a flexão, ação. Redondo menor, infraespinhal, subescapular e o músculo coracoid. Esses músculos não dão essa estabilidade, essa mobilização. Isso aí, pela localização, você associa, tá, a localização da origem, da inserção que ele faz, tá? Então, dessa estrutura aqui, ó, nós vamos especificar para vocês, vou diferenciar a cor aqui, só para aí já vocês botar vermelho. Eu dou no mesmo. Supraespinhal, infraespinal, mais lá para frente tem isso de novo. Já irem se memorizando, fica isso aí, tá? Então, esse rotador, tá de novo. Professor, Ah, a gente não está conseguindo escutar muito bem. Essas últimas coisas que você falou, porque está travando muito. não entendi, peraí. Repete. A gente não conseguiu escutar muito bem esse final que o senhor falou, porque estava travando muito. Bom, é o que eu falei, eu mudei lá de vez. Mudou o slide para vocês? Não, não mudou não. Tá travando muito, não dá nem para entender o que você está falando.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada. Sai. Também. Professor, a gente não consegue te escutar. Fala com o mais bonito da turma. Uma hora dessa. Gente, o professor saiu. Vem cá, já posso desligar o Wi-Fi finge que a internet acabou? Aham. Ele vai voltar, eu acho, né? Não sei, vai que. Gente, quero ver se ele tá ouvindo a gente falando tudo aí. Ai, que vergonha. Você que tá falando besteira. Eu só tô falando a verdade. Eu não falei nada. E, maluco, tá sendo gravado o bagulho. Sério? Voltamos. Tranquilo? Também fiz a mesma coisa. Eu saí também, entrei pela outra rede, mudei a rede aqui, ver se vai melhorar para todos nós. Cadê meu material? Voltou? Deixa eu ligar aqui. Voltou, agora tá direitinho. Agora Voltou? tá melhor. Tá, eu vou continuar mantendo aqui a câmera desligada, que com a câmera desligada fica melhor, não sobrecarrega. Eu mudei a rede também, vamos ver se agora melhora. Tá? O que eu tava falando naquela hora é a mesma coisa, tá? Que eu só antecipei, para vocês já irem se familiarizando e memorizando as estruturas que compõem o manguito, tá? Então, como eu havia comentado lá atrás, que no finalzinho deu problema, eu estava comentando justamente isso daqui, ó, o manguito rotador, né, que eu já falei algumas vezes em relação a isso, que tem a função principal, é manter a cabeça do úmero contra a cavidade glenoide, né, dando uma estabilidade melhor à cápsula articular, resistir ativamente os deslocamentos indesejáveis da cabeça do úmero em direção anterior, posterior e superior. O que significa isso? Tá? Lembra? Eu falei já com vocês algumas vezes, hoje aqui, que esse grupamento, ele estabiliza essa região, por quê? Porque cada movimento que essa articulação ela executa, esses músculos também auxiliam nesse movimento, tá? Independente dos músculos mais superficiais, que eles são um pouquinho mais profundos, tá? Então, associando essa função de estabilizar, nós chamamos de função estática, ele também tem função o quê? Dinâmica, tá? Então, essas estruturas, toda vez que você ouvir falar em estabilizadores dinâmicos, estabilizadores estáticos, nós estamos associando geralmente a músculo e ligamento. Porém, tá? Em alguma das vezes, os músculos são estabilizadores estáticos. De que forma acontece isso? Quando eles não estão atuando diretamente naquela atividade, naquele movimento, tá? Por isso que vocês estudaram, quando estudaram lá na miologia, né? Tipos de músculo agonista, músculo agonista, antagonista, sinergista, estabilizadores, músculo fixadores,
Tá? O que quer dizer isso? Que eles têm essa função. Ou seja, quando ele não está trabalhando como agonista, ele é antagonista. Quando ele não está fazendo nenhuma dessas duas atividades, ele é um fixador ou até mesmo um estabilizador. Por isso que esse grupamento muscular tem essa função importante e eles funcionam como estabilizadores, só como estabilizadores estáticos associados aos ligamentos e também como estabilizadores dinâmicos se ele estiver atuando no referido movimento. Por exemplo, quando eu faço uma abdução do braço, quando eu chego num grau de amplitude de movimento, eu estou atuando com um deltoide. Quando eu passo daquele grau de amplitude de movimento, eu estou atuando com o supraespinhal, tá? Então, aí quando o supraespinhal age, ele deixa de ser estático e passa a ser dinâmico, porque ele está contraindo, entendeu? Então, quando se fala em estabilizadores estritamente estático, você está se referindo a ligamento, tá? E quando você fala em estabilizador dinâmico, você está se referindo à estrutura muscular, entendeu? Que depois nós vamos falar sobre estabilizador proximal, estabilizador distal. A princípio, eu quero que você relembre isso aqui, porque isso aí é passado quando a gente fala sobre articulação, tá? Nós falamos lá dos ligamentos, né? Que tem função estabilizadora, porque o ligamento ele só tem função estabilizadora, tá? Ele não tem nada a ver com o movimento. A única coisa que ele tem a ver com o movimento é que ele limita movimentos indesejáveis ou movimentos exagerados. Essa é a função dos ligamentos. Tranquilo? Vocês ouviram já falar sobre isso? Pega lá o material. Pega o material que vocês estudaram. Algum de vocês fizeram tegumentar comigo? Não, a gente Não, fez com o professor. Gustavo, acho. Não, Max. Isso aí foi passado para vocês, não foi? Função dos ligamentos. Na verdade, ele Oi? falou, eu lembro que ele falou, só que não muito. Assim, a gente que tem que estudou mesmo em casa. Porque é aquilo que eu falo, não adianta você estudar só o nome da estrutura. Você tem que saber a função. Porque é aquilo que a gente comenta, existem na dinâmica do estudo o seguinte, cada disciplina ela tem um enfoque específico para cada curso. Tá? Por exemplo, a fisioterapia, o que o fisioterapeuta estuda não é a mesma coisa que o enfermeiro vai estudar, nem um biomédico e nem uma pessoa de farmácia, nem nutrição, porque você tem que saber a função de tudo, porque você tem que aplicar isso. Tá? Por isso que eu sempre bato na mesma tecla, se vocês não tiverem essa informação, assim, vocês têm que dar uma procurada para melhorar o conhecimento, senão vocês vão ficar um pouco perdidos, tá? Mas qualquer coisa que vai tendo dúvida aí, não se preocupe. Se vocês não tiveram contato, pode perguntar. A gente tem tempo aqui, eu vou dando uma reforçada para vocês, não tem problema nenhum. Porque senão eu fico falando aqui, eu tô achando que estão todo mundo me acompanhando. Aí daqui a pouco eu tô perdido, tô lá na frente e vocês pararam lá atrás. Aí não é interessante, eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? Qualquer coisa que vocês tenham uma pendência aí, pode falar que a gente dá uma esclarecida rápida, não tem problema nenhum. E vou direcionando vocês porque vocês têm que fazer. Porque vocês vão ter depois uma outra disciplina que também é associada a diagnóstico. E se você não conhecer as estruturas, você não vai conseguir identificar as imagens. Que eu vou comentar alguma coisa sobre imagem para vocês aqui, mas depois mais, no semestre que vem, talvez, ou no outro, não sei, vocês têm outra disciplina que fala sobre função, vão trabalhar com mais testes específicos, eu vou comentar alguns só agora, vocês vão ter mais testes. Então, se vocês não conhecerem a estrutura, não conhecer a estrutura para você não saber fazer uma palpação, para identificar alguma alteração, entendeu? Por isso que eu fico batendo sempre nessa tecla para não deixar vocês perdidos aí. Então, vamos seguir. Por exemplo, agora nós vamos começar, ó, fiz uma revisão básica do complexo articular do ombro, né? E agora nós temos que partir para cá, ó.
Nós vamos começar a falar agora sobre uma avaliação específica, tá? Então, você vê eu começo sempre com essa imagem, ela é legal, porque ela mostra, né, a região, por exemplo, tá? Essa imagenzinha do ombro ali, a pessoa com a mão no ombro. Por quê? Quando a pessoa sente dor naquela região, ela não sabe definir o certo, tá? O que é. Então, você tá com dor, você bota logo a mão naquela região, tá? Aí pode ser o quê? Várias coisas. Pode ser uma bursite, pode ser uma tendinite, pode ser uma tendinose, pode ser uma luxação, uma subluxação, alguma alteração relacionada ao acrômio, né? Por conta do tipo de acrômio, se ele é plano, se ele é curvo, se ele é ganchoso, tá? Aí, essa articulação, por ser um pouco complexa, por ser muito próxima, tem muita estrutura associada nessa articulação, o processo inflamatório que desencadeia nessa região, ele vai migrar para outra, entendeu? Por isso que nós falamos com muito cuidado em relação ao ombro, tá? E na parte de avaliação dessas estruturas. Porque quando começa, uma coisa que é fato, a gente tem que memorizar isso e não esquecer nunca mais. Toda vez que você for avaliar um ombro, a pessoa vai aparecer, às vezes, para você com uma imobilidade completa, que nós chamamos de ombro congelado, tá? Porque o grupamento muscular pode desenvolver um processo inflamatório em toda a região, tá? E vai limitar você vai sentir dor, não só quando movimentar, quando também estiver em repouso, tá? Então, quando você começa a partir para o processo de avaliação dessa estrutura, a primeira coisa que você tem que fazer é isso daí, ó, inspeção. O que é uma inspeção? Como é que você faz uma inspeção? Muito simples, né? Uma inspeção você faz apenas usando o quê? O olhar. Você olha, né? Você olha, a partir do momento que você vê alguma alteração, você observa uma alteração. Que tipo de alteração? O volume está aumentado da região, porque você faz comparação bilateral. O volume está aumentado. Aí caracteriza que a pessoa está apresentando o quê? Um edema. Beleza. A pessoa não consegue fazer o movimento. Por quê? Não sei. Ela sente dor. Beleza. Então você já viu, está aumentado o volume. Aí você vai fazer o quê? Palpação. Beleza? Porque na palpação, você vai identificar, a pessoa você vai falar, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Você faz uma palpação. Por isso você tem que conhecer as estruturas. Está vendo como é que volta tudo para o mesmo ponto? Tem que conhecer a estrutura, tá? Aí você, na palpação, você identifica o tipo de edema, se é um edema duro, se é um edema mole, se está quente ou se está frio, tá? Se tem dor ao toque, tá? Aí depois você avalia a amplitude. O que é a amplitude? Você vai ver a mobilidade articular da articulação, tá? Aí vocês depois deem uma olhada também no livro aí, que eu associei, né? Já comentei. Esqueci de comentar com vocês um livro que vocês vão usar não só nessa disciplina, que vai usar pouco nessa disciplina, mas nas outras disciplinas que vocês vão ter, um livro de testes específicos, testes ortopédicos. E esse livro de teste, ele traz toda... ele vai trazer para você a avaliação de todas as articulações, para você saber a amplitude de movimento. Por exemplo, a articulação do ombro, ela vai a 180 graus. A articulação, quando vai a 90, qual a estrutura que está atuando, tá? E como você vai medir isso, tá? Então, aconselho vocês a comprarem, adquirirem, ou pegar na internet, da maneira que vocês conseguirem, tá? Um livro de testes ortopédicos, qualquer um livro de testes ortopédicos. É um livro que vai servir de cabeceira para você. O fisioterapeuta tem que ter esse livro, tá? O mais conhecido, mas também é o Cipriano. E tem outros livros de testes ortopédicos que vocês podem adquirir, que são todos cria de quem? Do Cipriano, tá? O Cipriano é mais caro, então não precisa comprar um Cipriano. O meu, por exemplo, não é Cipriano. Eu tenho um livro, mas é um livro de teste, porque são mais de 1000 testes que a gente tem, e não tem como a gente memorizar isso. E também vem ali essas medidas, né, essas avaliações numéricas associando a parte de angulação. Então, é legal para a gente ter. E outra coisa que é legal, deixa eu mostrar para você aqui rapidinho, que eu esqueci de pegar. Eu vou pegar aqui, só um minuto. Aqui na minha.
gente, deixa eu ligar a câmera aqui. Desculpa aí que eu esqueci de trazer. Esqueci que eu tinha que falar disso com vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Tá? É essa estruturazinha aqui, tá? Vocês conseguem, tá conseguindo ver? É porque é plástico, não precisa ser uma estrutura muito cara. Por exemplo, eu mostro aqui, o meu é esse aqui, é de plástico, é uma régua, né? Acoplada nas duas pontas, o nome disso é goniômetro, tá? Então, o goniômetro, ele é importante para você fazer essas medidas articulares, vamos dizer assim, tentar fazer aqui porque tem que ser. Ó, você consegue mensurar, tá? A amplitude de movimento de uma articulação, ó, tá vendo? Ele trabalha nesse sentido, tá? Então, isso aqui também é importante vocês terem, e vocês já vão treinando também com o goniômetro. Tem cara, isso aqui deve estar na faixa de uns R$30 um negócio desse. É igual quando eu mostrei isso para uns alunos no semestre passado, na época que a gente já estava dando aula presencial. Ah, professor, eu encontrei um por R$300, não tem necessidade de comprar um bagulho de R$300, quando um de 30 ele tem o mesmo efeito. Tá? Isso aqui chama-se goniômetro. Então, anotem esses dois nomezinhos aí. O livro de teste é importantíssimo. O goniômetro também, tá? Para vocês poderem fazer esse trabalho de mensuração e ter a convicção da angulação de cada articulação. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui. Todo mundo entendeu? Sim. Alguém tem com dúvida nisso? Então, guarde o nomezinho. Apareceu mais uma pessoa aqui. Está faltando ainda 2. Tiago, aqui, Larissa, Beatriz, Rubiana. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, perguntem, tá? Não fiquem com dúvida, não tem problema. Pode perguntar, que a gente, como eu já havia dito, eu não me importo em repetir, não. Quero que vocês aprendam, tá? Não esqueçam, tá? Porque é para começar a fazer teste, nós vamos fazer, eu vou apresentar para vocês também alguns testezinhos depois. Bom, então paramos na palpação, né? Então, essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, o goniômetro, é justamente para você saber a amplitude, né? Medir ali a amplitude de movimento. Vocês vão ver muito falar assim, ó, ADM, tá? ADM, amplitude de movimento, ou arco de movimento, tá? E também você vai mensurar ali, saber fazer uma mensuração, mais ou menos subjugado isso aí, né? De força muscular, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que como vocês vão testar, fazer um teste de força muscular. É muito simples. Como é que você faz um teste de força muscular? Esse teste de força muscular é dividido em 5 graus. 5 graus, tá? Que vai de 0 a 5. Grau 0, o paciente, ele não esboça nenhum tipo de contração, tá? Totalmente o quê? Parado, flácido, beleza? Você começa a trabalhar com esse paciente. Ah, mas como? Você vai trabalhar, você não é um fisioterapeuta. Você vai começar a estimular aquele grupamento muscular para ele começar a responder aos estímulos. Tem várias formas. Você vai estimular ele com gelo, crioestimulação, várias formas, estímulo elétrico, tem várias formas de você fazer isso. Aí você começa a estimular, depois você vai observando e vai evoluindo. Aí ele começou a fazer contrações musculares sem mover a articulação. Isso quer dizer o quê? Que ele faz uma contração isométrica, tá? Ele faz contração isométrica. Se ele faz contração isométrica, já está vendo o esboço do músculo reagir a algum tipo de atividade, você já vai mudar para grau 1. Beleza? Grau 1. E continua trabalhando, né? Evoluindo, até que ele consiga fazer um movimento, tá? Fazendo uma movimentação da articulação. Tá? Aí ele já foi para o grau 2.
tá? E você continua trabalhando, evoluindo, 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 e ele consegue fazer esse movimento, tá? Vencendo a gravidade, beleza? Então ele já foi para grau 3, e você continua trabalhando. E ele vai, você vai trabalhando, vai fortalecendo, aí ele consegue vencer a gravidade, tá? Fazendo uma contração e uma pequena resistência. Se ele for com uma pequena resistência, ele já evoluiu para grau 4, tá? E você continua trabalhando o seu processo de trabalho normal, até que ele consiga vencer aquele movimento com uma grande resistência. Aí ele já chegou no grau 5, que é o grau máximo de força. Aí ele vai partir para outras atividades, vai para a academia, para trabalhar mais e melhorar. Você já melhorou a função daquele grupamento muscular, tá? Então, saber o grau de força muscular que o paciente tem no momento que você está trabalhando com ele é de suma importância para você fazer o quê? O acompanhamento evolutivo desse paciente, beleza? Aí tem os testes, né, que você vai fazer no seu paciente. Então, é teste dinâmico e teste específico. Talvez você fale em teste, não, você está trabalhando no grupamento muscular, para ver como é que é a ação daquele grupamento muscular. E teste específico é teste específico para a região. Você vai fazer um teste para cotovelo, um teste específico para punho, um teste específico para ombro, tá? Então, tudo isso tem nesse... por isso que eu solicitei que vocês adquirissem esse livro de testes ortopédicos. Tranquilo? Então, esse processo, tá? A gente passa por esse processo de avaliação. Você, executando essas tarefas, você é capaz de fazer uma boa avaliação do seu paciente, tá? Então, quando fala aqui, esquece o que está escrito aqui em cima, tá? Aqui nós estamos falando hoje de ombro, tá? Mas tudo isso aqui é em qualquer região que você for trabalhar, tanto no membro superior quanto no membro inferior, beleza? Então, começa a ficar desesperado por ombro, eu tenho que fazer tudo isso, e para as outras articulações, a mesma coisa, tá? Então, fica aí, serve para tranquilizar a nossa mente, tranquilo? Isso aqui eu também já havia comentado com vocês, tá? Estou procurando ir bem lento, tá? Porque certo já era para eu terminar esse conjunto todo hoje, mas eu estou vendo que eu não vou conseguir, tá? Biomecânica do ombro, nós já falamos lá, nós já falamos que ela tem uma articulação complexa, né? É a mais móvel de todas as articulações do membro superior. Por que que ela é a mais móvel? Porque biomecanicamente, tá? Ela tem 3 graus de liberdade, como nós já comentamos lá atrás sobre isso. Alguma dúvida até aí? Quando nós falamos nesses 3 graus de liberdade, olha só o que vem aí nesse pontozinho aí. O que permite orientar o membro superior em relação aos 3 planos do espaço, graças aos 3 principais eixos. Aí vem a pergunta que eu vou aguardar vocês me responderem agora. Quais seriam esses eixos? Vocês estão aí, né? Não me abandonaram, não, né? Não, professor. Vamos lá, vamos que eu vou ajudar. Tá? Lá atrás, né, nós estudamos lá no início, na anatomia, entra naquela parte de introdução, nós dividimos assim, ó, vamos estudar planos de delimitação. Né? Quando fala em plano de delimitação, é como se você estivesse delimitando uma pessoa dentro de uma caixa. Aí eu tenho a parte superior, uma parte inferior, uma parte lateral direita, uma parte lateral esquerda, uma parte anterior e uma parte posterior. Bom, beleza, isso aí são planos de delimitação. E associando aí aos planos de delimitação, nós temos planos de cortes. Planos de cortes também são o quê? São 3, beleza? Nós temos deixa eu abrir a câmera aqui, tem hora que a gente tem que... Professor, falar. eu acho que eu lembrei. Você fala assim,
tipo, plano, né? Sagital, frontal, frontal, transversal e os eixos para cada Isso. plano, tipo, lateral, Plano. lateral, Não, aí, anterior, posterior. isso é plano de corte. Plano de corte são esses três, tá? Plano sagital, você pode chamar também sagital, também chamado de mediano, né? Plano frontal, que também pode ser chamado de coronal. Deixa eu só tirar. Peraí. Rapidinho que a gente botar você aqui para vocês poderem me ver. Então, como você disse, né? Ó, peguei aqui, ó, tracei uma linha aqui no centro, dividi plano sagital ou mediano. Divide sempre, toda vez que você usar um plano de corte, você divide em duas partes. Então, eu vou dividir em metade direita, metade esquerda, beleza? Agora eu vou traçar um aqui, ó. Beleza? Um aqui. Esse é chamado de coronal ou frontal, beleza? Divide em anterior e posterior. E eu tenho outro que corta ao meio, vamos dizer assim, ó, corta aqui, que é o plano transversal ou horizontal, que vai dividir em superior e inferior, beleza? Então, quando você fala no plano de corte, você volta para falar no eixo, os eixos são perpendiculares a esses planos. Tá? E eles vão associar o movimento. Então, por que você tem que saber o plano? Para você saber o movimento. Então, por exemplo, se eu falo no movimento de flexão, ó, flexão, extensão, ele está acompanhando qual plano meu aqui? Qual plano? Que corta em duas metades. Vê se ele não está acompanhando isso aqui, essa linha que está aqui, não é? No plano sagital. Então, o movimento de flexão, extensão, primeiro ponto, ele só pode ser executado no plano quê? Frontal, ou, perdão, sagital, ou mediano. Beleza? Aí eu vou fazer agora um movimento de abdução. Aí você vai associar esse plano que eu fiz aqui, ó. Ó, vê se ele não está paralelo. Aí, ou seja, um movimento de abdução no plano quê? Coronal ou frontal. Tá? E movimentos de rotações, tá? Movimentos rotacionais, ele acompanha qual plano? Transversal, né? Ou horizontal. Beleza? Entenderam isso? Então, só com isso aqui você faz o movimento. Esse movimento e esse movimento. Entenderam? Agora ficou fácil, você já conhece os planos. Beleza. Agora, o eixo de movimento. Quais são os eixos de movimento que vocês aprenderam, que vocês lembram? Quem não lembra vai ter que relembrar, que a gente vai relembrar agora rapidamente. Se errar, não tem problema. Eu quero que vocês participem. Os eixos é lateral, Isso. antero-posterior e longitudinal. Maneiro, tá? É justamente isso. Agora você vai fazer o quê? Você não, vocês, né? Vão fazer o quê? Associando. Apareceu mais um colega aí. 1, 2, 3. Um pouquinho então aparecendo. Está faltando agora mais um. Aí o que que acontece? Vocês agora vão fazer essa associação que eu falei, né? Por exemplo, os eixos são para quê? Para permitir movimento, não é isso? Permitir movimento. Então vamos lá, tá vendo aqui? O meu goniômetro vai me ajudar agora nesse momento. Esse meiozinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Tem uma estrutura aqui no meio. Tá conseguindo ver? Eu botei pertinho na câmera para vocês enxergarem. Tá vendo aqui um eixozinho aqui? Uma estrutura no meio é um eixo, beleza? Vai ser meu eixo que vai permitir que a estrutura faça o quê? Se movimente. E ela só pode se movimentar em torno desse eixo, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer um movimento, botei nessa posição. Olha o movimento que eu estou fazendo. Ó, que movimento seria esse em relação ao meu braço? Fala comigo. É bom vocês fazerem um movimento também, assim. Eu estava comentando, estava dando essa aula ontem, a menina, cara, a gente só consegue acertar porque a gente faz o movimento. Então, isso aqui é movimento de quê? Flexão e extensão. Lembra? Ó, flexão, extensão. O eixo está aqui. Como é que eu chamo esse eixo? É longitudinal? É antero-posterior? Ou é látero-lateral?
Conseguiram acompanhar? Lateral? Isso. Então, agora vamos lá. Vamos definir, para vocês não esquecerem nunca mais. Movimentos de flexão e extensão, tá? Ele só pode ser executado em relação ao eixo lateral e no plano sagital. Tá vendo aqui, ó? Eu botei aqui na minha frente para você entender o plano. Lembra que nós falamos do plano, ó? Plano sagital, beleza? Então, nós já matamos um eixo e um plano, beleza? Todo movimento de flexão vai ser eixo lateral e plano mediano. Tranquilo? Agora eu vou virar, ó, vou fazer isso aqui, ó. Colocar como se tivesse aqui no meu braço e vou fazer movimento de abdução, beleza? Ó, tá vendo aqui, ó? Tô fazendo para lá, para cá. Ó, abdução, adução, abdução, adução. O eixo está aqui, vamos dizer aqui na minha articulação, tá? Então coloquei aqui o eixo. E o plano é esse aqui. Então agora qual é o primeiro? Vamos matar o eixo. Qual é o eixo que faz esse movimento de abdução? Fazem um movimento aí, vocês vão me dizer o eixo que vai. Onde estou colocando aqui, ó. Que eixo é esse? Fácil. Mole. Antero-posterior. Essa parada aí, antero-posterior, não é isso? Antero-posterior. E qual é o plano? Qual é o plano? Frontal ou coronal. Guardem isso. Estão anotando aí, né? Não deixe de anotar, não. Por quê? Que eu peço para não deixar de anotar? Porque isso aqui é uma pergunta de prova, tá? E, então, quem estudou comigo sabe que eu dou as questões da prova, ainda falo que vocês vão errar. E essa questão vai estar na prova. Em que plano e em que eixo podemos executar o movimento X, o movimento Y? Faltou um movimento e um eixo. Qual foi o movimento que faltou? Nós falamos de flexão, falamos de abdução. Qual é o outro movimento que faltou a gente falar? Movimento de quê? Ó. Quando nós fazemos isso aqui, são movimentos que? Rotacionais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele nessa posição e vou fazer isso aqui, ó. Movimentos rotacionais. Qual é o eixo que sobrou para a gente associar esse movimento de rotação? Sobrou só um eixo. Hein? Só faltou um. Longitudinal. Longitudinal. E agora também ficou fácil de você saber qual é o plano, né? Qual é o plano que sobrou? Movimento de rotação. Nós falamos do plano frontal, né? Falamos do plano sagital. Faltou qual? O Transverso.